estamos aqui, sabe com quem? Com Deepak Sankaraveda. Ele é o artesão da luz. Ele é escritor, ele é ex-rabino, ele é criptólogo. E ele também fez a nossa vinheta aí do Conexão X. Você está vendo a nossa vinhetinha no começo? Ele que fez. Tudo bom? Deepak Sankaraveda, bem-vindo ao Conexão X. Bem-vindo à Era de Aquário. Gratidão pela sua presença, né, meu amigo? Eu que agradeço. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é criptologia. A criptologia é a ciência que estuda os fenômenos encriptados, né, e a criação ou descoberta de ferramentas que serão aplicadas na sua decodificação, na sua descoberta. Se tem algumas ferramentas para o nosso telespectador entender um pouco mais. Dentro da ciência que nós trabalhamos, que é a Kabbalah no caso, né, nós temos já algumas ferramentas muito antigas, elas são milenares, né? Podemos falar sobre 3 delas, que são a gematria, que é o cálculo, né, do valor numérico das letras hebraicas de uma palavra, de nome de uma sentença, que vai revelar outras palavras e outras sentenças. Nós temos a temurá, que é quando nós permutamos as letras, mudamos elas de lugares, né, diversas, inúmeras vezes, até descobrir os sistemas codificados dentro dessas palavras. E nós temos notaricon, né, que é quando nós temos um nome ou uma palavra e nós tomamos cada primeira letra de cada uma dessa palavra ou as letras desse nome, e com elas nós escrevemos uma frase, com cada uma letra. Por exemplo, citando rapidamente, né, se você pegar o nome Hitler, né, em hebraico, né, as 5 letras de Hitler escrevem Aman Yashuv Torquemada Leorotseach. Em hebraico significa Aman retornará em Torquemada para assassinar. O que nós descobrimos com isso? Que o bispo espanhol, Tomás de Torquemada, né, e Hitler possuíam uma alma em comum, que era a alma de um carinha chamado Aman, que foi o perseguidor dos judeus na Pérsia há 2.400 anos atrás. Muito interessante, né, pessoal? Bom, eu gostaria de saber qual a conexão desse trabalho com os nossos manos estelares. Bom, uma vez que todo o universo, né, foi criado pelo alfabeto divino, né, que é hoje conhecido como hebraico, né, todos os sistemas, né, até eu sempre gosto de lembrar aquele que eu sempre falo, né, que quando o Sagrado criou o universo, ele criou 144 mil gigantescas estrelas, né, e as espalhou por 72 constelações. Não são 84, são 72, tá? Mas a ciência, a astronomia estendeu, né, porque dividiu uma em 2, uma em 3 e assim por diante, né. Então Deus espalhou essas 144 mil estrelas dentro de 72 constelações, que eram as almas de Adão. Adão não significa homem, significa humanidade, né? Os animais e árvores do Jardim do Éden. O que é o Jardim do Éden? É a galáxia, né? Então, nós temos inúmeros sistemas estelares onde existe a humanidade, né? E as nossas almas também são centenas de estrelas. Bom, ele está falando de Adão, ele está falando de toda uma questão que está na Bíblia, mas que conta uma história meio diferente do que a história que você traz através da criptologia. E a Torre de Babel? O que é, afinal, a Torre de Babel? A Torre de Babel, né, ela não foi uma torre, como muita gente imagina, lendo uma história literal bíblica, de uma Bíblia traduzida defeituosamente, intencionalmente, né, porque a Torá, na verdade, né, ela é um código e não uma história literal. As histórias são apenas uma vestimenta, né, para esses códigos. E a Torre de Babel, na verdade, era um Stargate, era um portal, né, estelar para outro sistema. Peraí, a Torre de Babel, e eles conseguiram abrir algum portal? Sim, porque assim, primeiro, né, nós vamos ter que entender quem eram essas pessoas que estavam construindo essa Torre de Babel, né? Migdal Bavel em hebraico, né? Eles eram extraterrestres, eles não eram daqui. Eles vieram de fora desse sistema, fugindo de uma catástrofe estelar no seu sistema estelar, né? E chegaram aqui. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram toda a catástrofe causada pelo dilúvio. O dilúvio não foi terrestre, ele foi universal. Inclusive o Talmud, por exemplo, né, que é um livro muito antigo, ele narra que para que o dilúvio começasse, Deus explodiu 2 estrelas nas Pleiades. Então foi um evento cósmico. Foi um evento cósmico. Quando eles chegaram aqui, encontraram tudo destruído e ficaram com medo. Então eles quiseram ir embora daqui. Então eles começaram a construir um Stargate. E os hebreus? Quem são os hebreus? Os hebreus são os primeiros extraterrestres do mundo. Isso é uma revelação, hein? Verdade, os hebreus são os primeiros extraterrestres do mundo. E as nossas almas, nós todos somos hebreus. Hebreu não é uma raça específica,
né? Ah, aqueles lá são hebreus. Não, nós todos somos hebreus. E as nossas almas vieram de fora desse mundo. Nós somos visitantes aqui. Nós temos então o código, né? A palavra hebreu vem do hebraico ivri, né? Ou do plural ivrim. Então cada letra, né, de ivrim é a inicial de uma palavra. Então ivrim o que é? Né? Avrim, Bereshit e Akum Mikeden. Em hebraico significa aqueles que atravessaram do outro lado do universo de Keden. Keden é o nome da nossa galáxia. Uma pergunta que não quer calar. Então houve uma entrada desses seres por esse portal estelar chamado Torre. Na verdade, assim, quando eles abriram o Stargate, né, eles não passaram por ele, mas alguém passou, né, porque o portal ficou aberto. E não só, né, ficou aberto para que alguém passasse, mas também passou muita energia, muita radiação estelar. Bom, você falou que alguém, você não pode revelar quem é esse alguém que passou? Alguém passou. Segundo a decodificação desses escritos, né, que estão codificados numa outra parte do Tanar, que é a chamada Bíblia Hebraica, né, veio um alienígena por esse portal. E esse alienígena viveu muito tempo no meio do povo hebreu. E quem é esse alienígena, né, pessoal? Ainda não conseguimos decodificar o nome dele, né, mas está escondido num nome que aparece na Bíblia, que é Zorobabel. Zorobabel, ou Zorobabel, aportuguesadamente falando, né, seria semente de Babel, se eu fosse traduzir isso literalmente. Mas se eu permutar essas letras, o que eu vou encontrar dentro desse código é o alienígena que veio através de Babel. Babel é o portal estelar. É muito interessante, né, porque tudo está coligado, né? Tudo está ligado. E você tem alguma evidência científica disso tudo? Temos, né? Quando o portal foi aberto, né, passou muita radiação estelar, porque você sabe que para abrir o Stargate é necessário energia estelar. Você não vai conseguir abrir com a energia que nós temos aqui nesse ponto. Professor! Professor! Como vai? Catherine! Como vai? Venha comigo! Tudo bem com o senhor? Venha comigo! Uma coisa linda! Coisa linda! Encontramos uma coisa maravilhosa! Uma grande surpresa! Mal posso esperar! Eu não acredito! Uma grande surpresa! Vem! Vamos lá! Vejam! Olha aqui, olha! Olha que coisa linda! Explique a ele. Doutor Antônio, lá? O que temos aqui? Pedras de cobertura. Fantástico. Catherine, vem cá. Veja só. Veja o que nós encontramos. Cuidado com a corda. Em nome de Deus, o que é isso? Eu gostaria de saber. Então, atravessou muita radiação. Essa radiação ficou naquele vale, que é o Iraque, hoje, né? Depois de um tempo, houve um grupo de hebreus que estavam caminhando, era uma tribo muito grande, chamada tribo de Efraim. Eles passaram por aquele lugar e todos eles foram mortos pela radiação. Todos eles morreram. Interessante. Né? Depois de muito tempo, o profeta Ezequiel, né, Ezequiel Novi, foi naquele lugar, e aí conta, né, Ezequiel 37, que a gente já leu isso, né, sobre um extenso vale de ossos que havia naquele lugar, né, e aí o profeta veio e ressuscitou essas ossadas. Isso está codificado lá nos textos. Né? Esses ossos, essas ossadas, eram os esqueletos dessas pessoas que morreram, né, atingidos por essa radiação que havia ficado nesse local. Você está entendendo, não é? Aqui, no Conexão X,
Espiritualidade é cultura e cultura, gente, espiritualiza. Eu quero saber mais sobre essa história, tá? Agora me fala uma coisa. Quando que vai acontecer de abrir novamente esse portal? Já estamos abrindo, né? Porque como as nossas almas são centelhas das estrelas, das 144 mil gigantescas estrelas que Deus espalhou por 72 constelações, né? E tudo está codificado nesse número 72, né? Então esses portais são abertos de dentro para fora, não de fora para dentro. Uma questão de consciência. É questão de consciência, né? Então o que nós estamos fazendo, né? As estrelas são livros, elas memorizam também. Tudo que é feito aqui é memorizado nas estrelas. Alguns chamam isso de arquivos akáshicos, por exemplo, né? Tem um verso nos Salmos que diz, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia, ou conta, ou enumera as obras das suas mãos. Né? Dentro desse verso nós temos um segredo que é o chamado alfabeto estelar, que está codificado dentro desse verso. Né? E mostra que as estrelas memorizam. Como as nossas almas estão ligadas com as estrelas, né? Toda essa informação, essas memórias antigas, novas, interdimensionais, podem ser acessadas. Então nós entramos para dentro para sair lá fora, né? E acessar essa consciência, esses mistérios todos. É o que está acontecendo com a humanidade. Deepak, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o seguinte. Toda religião tem o conhecimento dessa conexão? Não tem, porque o problema justamente chama-se religião. Né? Nós temos duas palavras hebraicas interessantes. Uma é a palavra da'at, que significa conhecimento, e outra é a palavra dat, que significa religião. Qual a diferença entre as duas? Uma letra. Né? Da'at, dat. O que acontece aqui? Né? Da'at, conhecimento, tem uma letrinha, essa letrinha é a letrinha Ain. Ain significa visão, enxergar, ver, né? Desvendar, decodificar, né? E que é uma letra que falta na palavra dat. Então, quando não há conhecimento, não há segredos, não há mitos, né? Só há religião. Religião só há dogma, não há conhecimento. Então a religião faz o quê? Escraviza. Conhecimento liberta. E você acha que as religiões de hoje, no teu ponto de vista de pesquisador da criptologia, qual é a função delas nesse planeta? Criar escravos. Muito interessante. A religião é uma grande senzala. Então, enquanto as pessoas não assumirem que elas precisam despertar, né, e se tornarem os Cristos, porque nós somos isso, nós somos seres iluminados. Estamos aqui dentro de uma vestimenta que oculta a nossa iluminação. Né? Mas quando nós compreendemos isso, entramos para dentro e acendemos a lâmpada, então nós vamos nos tornar os Cristos, né, as lâmpadas incandescentes andando na Terra. E a Terra vai ser uma grande lâmpada. Deepak Sankara Veda, artesão da luz, há pouco tempo aí a Igreja Universal montou um exército chamado Guardião da Luz. Como você vê isso? O que significa isso? Isso é muito complexo, é muito dogmático e contém muitos segredos. Né? A religião é o campo que nós chamamos de campo de Edom. O campo vermelho, a palavra Edom é vermelho. Né? O que são os edomitas nos códigos, né, antigos? Né? Eles são uma raça, né, chamada Erev Rav, multidão do ocaso, que vem da semente da serpente. Tá? É muito antigo isso, é muito antigo. Existem duas raças na Terra, né, digamos assim. A raça da luz, os filhos da luz, Benei Haor, né, e os filhos da serpente, Benei Anahash. Né? Os filhos da serpente são os filhos, né, da serpente, que era um ser, né, sobrevivente de um mundo anterior que foi destruído. Né? Era o Messias desse mundo, um ser muito elevado. Né? Tanto que o Gênesis narra, né, que era o ser mais inteligente do Éden, né, que induziu a mulher a comer da árvore do conhecimento. O que é essa árvore do conhecimento? É a tecnologia. Sim. Tá certo? E ela então procriou com a mulher de Adão, né, essa raça, né, chamada Erev Rav, né, a multidão do ocaso, né, que vem reencarnando desde os tempos antigos. Né? Eles reencarnaram em diversas nações do mundo. A religião, ela trafega, ela caminha nesse campo chamado campo de Edom, que é o campo da serpente. Por isso que a religião é sempre: não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não beba aquilo outro, né? Todo tipo de ferramenta, né, que é dada ao homem para se iluminar, eles cortam, que é para a pessoa se manter dependente, né? E se você for ver, né, a saudação que este exército, né, chamado Guerreiros do Altar, né, formado pela Igreja Universal,
né? A saudação que eles fazem é muito semelhante à saudação nazista. Muito interessante, hein? Nós estamos caminhando para um terreno perigoso, a coisa vai ficar muito difícil. Então, não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa antiga, né? E vai ficar pior. Bem, artesão da luz, baseado nisso tudo que você está falando, sobre as questões religiosas e as questões dessas duas linhas que estão aqui na Terra, o que nós podemos esperar do momento atual da nossa humanidade? O que nós podemos esperar, não, o que nós podemos fazer. Esperar é apatia. Correto. Se nós temos o conhecimento, nós temos que compartilhar esse conhecimento, nós temos que espalhar esse conhecimento pela Terra. Porque o que está acontecendo agora é justamente a resistência, né, contra a luz. Né, porque o trabalho da Erev Rav, da multidão mista, é se opor à abertura e ao compartilhar da sabedoria pelo mundo. Então eles estão crescendo, se fortificando justamente por isso. Se você for ver o que o Estado Islâmico está fazendo, por exemplo, destruindo ícones da antiguidade, livros sagrados, que contêm segredos, por quê? Para poder cessar o acesso das pessoas ao conhecimento, para que elas não se iluminem. Né? Mas no final a luz vai vencer, não tem como. Já está vencendo aqui. A função do Conexão X é exatamente essa. É levar o conhecimento aberto, sem fronteiras, sem barreiras, para que a gente possa, né, conseguir vencer esse exército com muito amor e com muita coragem. Bom, o assunto é muito vasto, o assunto é interessantíssimo. A gente vai ficando por aqui. Eu gostaria que você passasse seus contatos. Como sempre, né, é só me procurar no Facebook. Né? Infelizmente o Facebook me obrigou, né, a assumir com Artesão da Luz, porque disse que não era o meu nome. Né? Então obrigou-me a colocar Deepak Sankara. Né? Mas se você pesquisar, você vai chegar no Artesão da Luz de qualquer jeito. Bom, gente, fica até o próximo Conexão X.